mas nós temos em quem confiar. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Não importa quão terrível pareça ser o inimigo, ele sempre será menor do que o nosso Deus. Não importa quão terrível pareça ser o inimigo, ele é menor do que o nosso Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao Senhor. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos estar fazendo a leitura no segundo livro de Reis, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 20. Glória a Deus. O Senhor tem levantado um novo tempo. O Senhor tem levantado uma nova fase para a sua igreja. Nós não estamos reunidos fisicamente com todos os irmãos, mas nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Estamos unidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor não está dividida. A igreja do Senhor não foi separada por causa dessa pandemia. A igreja do Senhor permanece unida. Nada pode separar a igreja do Senhor Jesus. Nada pode impedir a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos andar firmes, confiantes no mesmo Deus, nesse Espírito. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Você encontrou comigo, por favor? Segundo livro de Reis, capítulo 19. Amém? Se você encontrou, dá um amém aí para mim fazer a leitura, para eu fazer a leitura. Segundo Reis 19, do 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este, para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e prata. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Amém? O que me pedistes acerca do rei Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido e Pai amado, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a sua bênção sobre as nossas vidas. E que agora, meu Pai, que o Senhor esteja nos iluminando, ó Deus, para o recebimento da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra traga, Senhor Jesus, novo ânimo, ó Pai, esperança. Em o nome de Cristo é que nós oramos. Fala conosco, assim pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, essa é a palavra desta noite. Não importa quão terrível pareça ser o inimigo, ele sempre será menor do que o nosso Deus. Para que você entenda, nós temos aí algumas divisões nessa história. Nós vemos um rei que assume o reinado novo, com 25 anos de idade, que tem um longo período de paz no seu reinado, e ele então recebe agora a notícia de que está vindo um forte exército contra ele. Nesse primeiro momento,
esse rei motiva o povo, ele fala umas palavras bonitas para o povo, dizendo que com o rei da Assíria estava o braço de carne, mas com eles estava o braço do Deus vivo. Isso você pode ver em 2 Crônicas, capítulo 32. O problema é que quando o rei Senaqueribe chega, esse rei Ezequias teme e tenta por si só fazer um acordo com Senaqueribe. Nós vamos estudar isso no sermão. Esse acordo não dá certo. O rei Senaqueribe envia, então, mensageiros que verbalmente falam palavras terríveis, ameaças nojentas contra o rei Ezequias. O rei Ezequias, então, rasga suas vestes, se cobre de pano de saco, joga cinza sobre a sua cabeça e entra para o templo. O Senhor dá uma palavra de vitória através da boca do profeta Isaías. Não contente Senaqueribe, então agora envia cartas de ameaças e seus feitos, contando toda aquela narrativa, dizendo por onde passou, o que fez e como fez. E manda essas cartas para o rei Ezequias. O rei Ezequias recebe essas cartas e vai de novo, mais uma vez, ao templo. E então é os versículos que nós lemos aqui, do capítulo 19 de 2 Reis. É a oração que Ezequias faz, é a segunda oração que Ezequias faz no templo, estendendo diante do Senhor ali no templo aquelas cartas de ameaças e de afrontas. Ezequias, ou melhor, o rei Ezequias, ele começou a reinar em Judá com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele foi um homem bem-sucedido em tudo aquilo que fez e ele foi um excelente rei. Ele fez coisas corajosas, ele fez coisas boas. E a Bíblia, então, pontua algumas coisas que ele fez e está lá no capítulo 19, aliás, no capítulo 18 de 2 Reis. Ele imitou seu antepassado Davi, ele removeu os altos, ele quebrou as estátuas de idolatria, ele cortou todas as árvores de Azerá, o arvoredo de Azerá, ele quebrou a serpente de bronze, aquela qual Moisés fez e forjou lá no deserto. Já faziam 900 anos que aquele povo ainda queimava incenso para aquela serpente. Então o rei Ezequias, ele quebrou aquela serpente. Para quem não sabe, o povo foi liberto do Egito e numa certa altura da caminhada pecaram contra o Senhor, murmuraram e Deus enviou uma praga de serpentes, de víboras, e a nação começou a morrer porque essas víboras estavam ali picando essas pessoas. E então Moisés interpelou Moisés, ele rogou pelo povo, e Deus disse, faça uma serpente de bronze e coloque no meio do acampamento, e todo aquele que for envenenado por uma víbora e olhar para a serpente, será curado. Veja, essa serpente ainda era venerada por esses judeus em Israel, e Ezequias, então, como rei, quebrou, ele eliminou essa serpente. Ele confiou no Senhor Deus de Israel mais do que os outros reis. É isso que a Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Ele tinha plena comunhão com o Senhor e ele não abandonou o Senhor e também seguiu os mandamentos do Senhor. Veja, porque Ezequias foi fiel ao Senhor, o Senhor também o abençoou. E quais foram as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Ezequias? O Senhor estava sempre com ele, está lá, 2 Reis 18, versículo 7, prosperava tudo que ele fazia, também no versículo 7, a parte B do versículo, ele conseguiu quebrar o jugo com a Assíria, o seu pai Acás tinha se tornado tributário da Assíria, porém, Ezequias conseguiu quebrar o jugo com a Assíria e também ele conquistou os filisteus. Deus abençoou o reinado, o governo de Ezequias, porque Ezequias estava ali adorando ao Senhor. Estava indo tudo muito bem, como eu falei, e foram 14 anos de paz, eles vivendo em paz.
porém, depois de 14 anos, subiu contra o rei da Síria, subiu contra o rei Ezequias, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, um homem terrível e um povo terrível, um povo guerreiro. E esse rei Senaqueribe, ele tomou todas as cidades fortificadas de Judá e até Judá. Então, ele estava às portas de Ezequias. E então Ezequias teve medo. Está lá no versículo 13. O que é que esse povo da Síria, por que o rei Ezequias teve medo? Esse povo, esses soldados, eles eram cruéis, meus queridos irmãos. Nínive era a capital da Síria. Se você já leu a história de Jonas, você vê Jonas dando motivos de não ir para Nínive por causa da crueldade daquele povo. Eles eram cruéis nas batalhas e os seus soldados eram alugados. Quando eles mesmos não estavam guerreando, seus soldados, então, eram alugados por outros exércitos para guerrear. Eles mutilavam os seus oponentes, eles cegavam, cortavam a língua, cortavam as mãos e os pés, eles estupravam as mulheres, enfim, eles entravam e desolavam. Os soldados assírios, eles tinham o costume de depelar os outros soldados. O que é isso? Eles arrancavam a pele, depois que matavam os seus inimigos, eles arrancavam a pele e colecionavam essas peles dos seus soldados. Então, eles eram um exército terrível, bem treinado, um exército sanguinário, um exército que agora estava ali à porta, no portão do rei Ezequias. Eles eram tão cruéis que levavam alguns cativos, alguns vivos, só para matar também a cultura, eliminar por completo. Era isso que o povo assírio fazia. Ezequias, então, para tentar evitar essa guerra, veja, a primeira atitude de Ezequias foi uma atitude confiante, e geralmente é assim. Quando nós tomamos conhecimento de um problema, logo nós tomamos uma postura confiante. E Ezequias, ele toma essa postura confiante. O problema é que o problema chegou. O problema estava vindo, mas agora o problema está ali. Uma coisa é sabermos que vamos enfrentar alguma coisa e outra coisa é a hora, o dia D. E o dia D estava ali. Tinha chegado. O exército inimigo estava às portas. Era um exército muito numeroso e a Bíblia vai nos dar um número de mortos, tá? O anjo do Senhor matou 185 mil soldados. Sobraram alguns? Sobraram. Então, era um número superior a 185 mil homens armados, né? E estavam ali com toda essa crueldade para exercer. Homens que trilharam um caminho e por onde passaram não tiveram nenhuma derrota. Então, qual foi a atitude de Ezequias? Ezequias, para evitar o confronto, decidiu fazer um acordo com o rei Senaqueribe. E o rei Senaqueribe, então, exige tributos, exige ouro e prata. E nós vamos ver na leitura do capítulo 18 que ele exige, no versículo 14, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. É muito comum, meus queridos irmãos, nós confundirmos talento com moedas. E é muito comum a gente confundir que um talento é igual a uma moeda, quando na verdade não é. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que um talento é o equivalente a 64 quilos de ouro ou de prata. Um talento, vou repetir, é o equivalente a mais de 60 quilos de ouro ou de prata. Então, é muita coisa. O rei Senaqueribe exigiu 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Se você converter essa 300 vezes 64, vai dar 19
19.200 quilos. 19.200 quilos. E se você fizer aí essa conversão de 30 talentos vezes 64 quilos, vai dar 1.920 quilos. Então, o rei Senaqueribe exigiu 19.200 quilos de prata e 1.920 quilos de ouro. Uma quantia exorbitante. Eu nem sei quanto que dá isso em reais, meus queridos irmãos. É muito dinheiro. Naquela época também era muito dinheiro. E como eu sei que é muito dinheiro? Porque a Bíblia nos diz que o rei Ezequias, para conseguir essa quantia, ele vai ao ponto, ao cúmulo de raspar o ouro das portas e dos umbrais do templo. Veja aí comigo o versículo 16 do capítulo 18. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Assíria. Esse pedido de Senaqueribe foi tão alto, essa quantia foi tão alta, que não só tiveram que pegar todo o dinheiro daquela nação, daquele reino, mas também tiveram que raspar do templo esse ouro e essa prata. E aí, meus queridos irmãos, eu lhe pergunto, você acha que o rei da Síria ficou satisfeito? É óbvio que não. E aí, então, eu quero que você pare um pouquinho e analise comigo. Quantas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, que nós tomamos uma iniciativa própria, sem consultar o Senhor, sem orar a Deus, sem pedir direção do Senhor, nós vamos levar prejuízo. Todas as vezes que tomarmos uma decisão para a solução de um problema, sem orar a Deus, sem pedir a Deus por nós mesmos, nós vamos trazer mais problema para nós mesmos. Quantas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito e sempre acaba que essas coisas elas se acarretam em outras coisas piores ainda. Vira como se fosse uma bola de neve. O que a palavra do Senhor nos ensina? Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque todas as vezes que quisermos resolver do nosso jeito, vai dar algum problema. Não vai sair coisa boa. E nós precisamos, então, aprender a confiar no Senhor. O rei Senaqueribe pegou esse suborno, o rei Senaqueribe pegou essa grande quantia em dinheiro, porém, não partiu em retirada. Muito pelo contrário. Continuou ali e o problema se agravou ainda mais. Não pense você que o diabo é seu amigo. Não pense você que nós temos parte nas trevas. Nós não devemos fazer pacto com o inimigo. O diabo não vai se contentar enquanto ele não destruir a sua vida por completo. Preste atenção nisso. Nós não temos parte com as trevas. Não existe acordo. Não existe um pé com Deus e um pé com o diabo. Nós precisamos tomar postura. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo quer fazer com a sua vida. E é isso que ele vai fazer se você der brecha para ele agir. O rei da Síria enviou, então, agora os seus mais terríveis comandantes. E a Bíblia cita o nome desses comandantes: Tartã, Rebsares e Rabsaqué. Esses homens chegaram agora diante dos portões, diante da porta de Senaqueribe, diante da entrada, diante da muralha. Esses homens agora estão ali. Veja que até então o rei Senaqueribe não estava à porta.
Ele estava lá no campo de batalha. Mas porque o rei da Síria deu o suborno, deu o gancho, o inimigo avançou. E todas as vezes, meus queridos irmãos, que nós tomamos uma decisão longe do Senhor, o inimigo avança. Nós precisamos tomar decisões no Senhor e com o Senhor. O que aconteceu? Esses comandantes chegaram e trouxeram ameaças terríveis. Vieram acompanhados de mentiras. Por quê? O diabo é o pai da mentira. João 8,44. Tudo que ele fala é mentiroso. Tudo que ele fala é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. E esses comandantes, então, vieram acompanhados, trazendo grandes zombarias, escárnios e mentiras. E o povo temeu. Algumas mentiras que eles falaram foi de que se o rei Ezequias tivesse 2.000 soldados, Senaqueribe lhe daria 2.000 cavalos. Outra mentira foi dizendo que Ezequias não contasse nem com o Egito. A mentira maior está no versículo 25, quando eles dizem que estavam ali amando do próprio Senhor, amando do próprio Yahvé. Mas no versículo 27, eles falam uma imundícia, dizendo que eles entrariam ali, naquela nação, e antes de os matar, e antes de acabar com a vida deles, eles fariam com que todos comessem as suas fezes misturado na própria urina. Veja aí comigo essa ameaça de Senaqueribe. Porém, Rabsaque lhe disse: porventura mandou-me o meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. Olha que ameaça terrível. Que ameaça mais nojenta. E eles então temeram. E eles levam então esse recado para o rei Ezequias. E o rei Ezequias então rasga as suas vestes. Põe pano de saco. Joga cinza sobre a sua cabeça. O jogo vira, meus queridos irmãos, porque Ezequias entende de que precisa se humilhar diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos precisando disso? Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Mas calma, você não precisa rasgar a sua cabeça, a sua roupa, jogar cinza sobre a sua cabeça, se vestir de pano de saco. Não, você não precisa disso. A palavra do Senhor nos diz em Joel, capítulo 2, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Salmo 51, versículo 17, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Mas veja que Ezequias precisou receber a pior notícia, de que o inimigo estava ali e a vontade dele era de entrar e fazer coisas terríveis, para buscar verdadeiramente o Senhor. Talvez você, meu querido irmão, que me assiste hoje, que me assiste nessa live, você está assim, esperando o inimigo chegar à porta para buscar ao Senhor. Não espere o inimigo bater a sua porta para você se humilhar, pedir perdão dos seus pecados e buscar a Deus. Faça isso hoje, faça isso agora. E Ezequias, então, como diz aquela frase, antes tarde do que nunca, se humilha e vai para o lugar certo. Ele vai para o templo. Pastor, mas eu não posso ir para o templo porque os cultos foram suspensos. Meu querido irmão, Jesus Cristo diz que se nós queremos falar com o Pai, nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao Pai em secreto, que Ele nos recompensará. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um local físico. Você precisa tomar uma postura hoje de arrependimento e humilhação diante do Senhor. E Ezequias fez isso. Ele se humilhou. E aí, então, o jogo virou. Mesmo assim,
O rei Senaqueribe não fica contente. E agora manda cartas ao rei Ezequias, dizendo todos os nomes dos lugares e povos e deuses que ele e o seu poderoso exército esmagaram e pisaram. Está lá, no capítulo 37 do livro de Isaías, toda essa lista. Porém, nós chegamos aonde começamos a leitura. No capítulo 19, no versículo 14 ao 20. Ezequias agora sabe para onde correr. Ezequias sabe o que fazer. Ezequias sabe o que tem que fazer e ele pega essas cartas e leva diante do Senhor. Veja aí o versículo 14 do capítulo 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha que maravilha! Ezequias sabe o que fazer, Ezequias sabe a quem recorrer e ele faz isso. E você, meu querido irmão, que me assiste nessa noite, que me assiste nessa live, a quem você recorre? A quem você pede socorro? A quem você clama? Em quem você tem depositado a sua confiança? O salmista vai nos dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E agora Ezequias usa essa mesma palavra, ele diz: Senhor, tu és o único e verdadeiro Deus. Tu que criaste os céus e a terra. O nosso Deus é soberano e é poderoso. Ele é soberano na criação, ele é soberano na providência, ele é soberano na salvação. O nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus é abrigo, é esconderijo. O nosso Deus é vivo. Nós precisamos correr a Ele, clamar a Ele, buscar a face dEle. Veja, o profeta então dá uma palavra, dizendo, no versículo 20 do capítulo 19, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Eu, o Senhor, ouvi. Aleluia, o Senhor ouve, meus queridos irmãos. Glórias sejam dadas a Deus, porque Ele está vivo. E os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. A sua palavra diz que as suas mãos não estão atadas, elas não estão atadas, para que não possa socorrer. E os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. O Senhor Jesus ouve a sua oração. O Senhor Jesus sabe o que você está passando. O Senhor Jesus sabe dos seus medos, mas você precisa abrir a boca e clamar a Deus e pedir a Deus. Você precisa confessar os seus pecados, você precisa se arrepender do seu mau caminho, você precisa se humilhar e tomar uma postura e recorrer ao Senhor, e Ele entrará com a provisão na sua vida. O nosso Deus é Deus presente. Não há nada que impeça Deus de chegar até você. Não há nada que impeça Deus de estender as suas poderosas mãos em seu favor. Não há nada que impeça a sua voz de chegar diante do trono da graça. Você precisa entender isso, meu querido irmão e minha querida irmã. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele então vai lhe responder. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que precisamos nos humilhar. Veja, qual foi a resposta então do Senhor para Senaqueribe. Nós vemos que Ezequias, ele recorreu a Deus. Quando ele viu que o negócio era sério mesmo, que o suborno não adiantou, que a atitude que ele tomou de pagar o suborno ao rei da Síria não adiantou e ele só levou mais prejuízo ainda.
que as ameaças foram terríveis, que o inimigo estava à porta, ele então recorreu ao Senhor, se humilhou, orou, confiou em Deus. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma palavra profética dizendo que aquele inimigo não entraria ali, o inimigo começou e continuou a afrontar. E é um problema muito sério, porque muitas vezes nós desistimos aí. Nós paramos de lutar ainda enquanto o gigante está deitado no chão. Nós precisamos, irmãos, só parar, só cantar a vitória a hora que estivermos com a nossa vitória na mão. Ezequias não parou por aí. E o rei Senaqueribe não. Ele viu que aquelas ameaças pessoais não foram tão intimidatórias e ele agora então manda cartas contando tintim por tintim do que ele tinha feito, dando detalhes, nomes de pessoas, de lugares, de deuses. Mas o rei Ezequias pega essas cartas, essas palavras de maldição, essas notícias terríveis, ele pega o medo, ele pega tudo isso e ele leva ao Senhor. E diz, Senhor, ele fez isso com esses deuses, porque não eram deuses de verdade, na verdade eles eram feitos de madeira e de prata, mas tu és o único e verdadeiro Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste, você serve ao único e verdadeiro Deus. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Jesus Cristo ressuscitou e não é uma conversa fiada. O nosso Deus, ele vive e reina para todo sempre. O nosso Deus tem o controle da história nas suas mãos. O nosso Deus tem o nosso nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Nada escapa ao domínio do Senhor. Você não precisa temer, você não precisa se acovardar diante dessa situação, você não precisa ficar angustiado porque o seu Deus, ele tem a resposta. O nosso Deus é vivo. Ezequias levou essas ameaças diante do trono e Deus ouviu o pedido dele e respondeu através do profeta, dizendo, diga ao meu filho que eu vou responder. Eu ouvi a sua petição. Eu ouvi a sua petição. O problema é que muitas vezes nós não temos falado com Deus. Nós não temos falado com Deus. Nós falamos com todo mundo. Mas nós não falamos com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Orar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele faz. Veja aí comigo o versículo 28. O rei Senaqueribe disse para aquele povo, eu vou entrar aí e vou fazer vocês comer fezes misturado com urina. Nós vamos esmagar e acabar com tudo. Olha qual foi a palavra do Senhor. Veja aí qual foi a palavra do Senhor. Versículo 28 do capítulo 19. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 32, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senaqueribe afrontou o rei de Israel. Mas ele não afrontou o rei Ezequias. Ele afrontou o próprio Deus. O inimigo tem se levantado, mas ele tem se levantado não apenas contra eu e contra você.
Quando o inimigo se levanta, ele se levanta contra o próprio Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos comprados por Deus, que nós fomos comprados por Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O inimigo se levanta, ele não se levanta contra nós, ele se levanta contra o próprio Deus. Por isso nós não precisamos temer, porque nós não precisamos nos defender. Quem se levanta para nos defender é o próprio Senhor. E o Salmo 46 fala isso: nações se embravecem, reinos se movem, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é quem faz justiça por nós. O Senhor é quem zela pelas nossas vidas. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. Não importa quão terrível o inimigo pareça ser, ele sempre será menor do que o nosso Deus. Não importa quanto barulho o inimigo faça, quando o nosso Deus brada, a terra se derrete. Quando o nosso Deus fala, tudo se acalma, tudo se cala, e assim diz a palavra, que quando Deus fala, até os ventos e o mar obedecem. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque é esse Deus a qual nós oramos. Não importa quão terrível é o inimigo, ele sempre será menor do que o nosso Deus. Meus queridos irmãos, para encerrar, o Senhor Deus colocou um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio, como se coloca em um cavalo, na boca de Senaqueribe. E como um animal capturado, fez Senaqueribe retornar até a Síria. O Senhor deu uma palavra a um único anjo. E a Bíblia nos diz no versículo 35 e 36, que um único anjo, em uma única noite, desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados assírios. Quando eles acordaram pela manhã, todos eram cadáveres. Basta uma única palavra do nosso Deus. Basta uma única palavra do nosso Deus. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Basta uma única palavra. Senaqueribe voltou derrotado como um animal capturado, humilhado. Voltou para a sua terra, para a sua casa, e naquela cidade não caiu uma flecha. Não se viu um soldado batendo escudo, não foi feito uma trincheira e nem tranqueira alguma se levantou contra os muros daquela cidade, porque o Senhor, nosso Deus, ele protegeu aquele povo. O que é que você precisa? Por que é que você está com medo? Eu sirvo esse mesmo Deus. Eu quero motivar você e eu quero incentivar você a entregar a vida a esse Deus hoje. Você que me ouve, você que me vê, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, retorne, peça perdão, volte ao Senhor hoje. Esse Deus é vivo e é presente. E Ele estende a sua poderosa mão em o nosso favor. Para terminar, rei Senaqueribe, humilhado na sua própria terra, vai então ao templo do seu Deus, chamado Nisroque. Entra, se ajoelha e começa ali com certeza em uma oração, perguntar o porquê. Um homem que não conhecia a derrota, agora estava derrotado. O homem que estava acostumado em matar, em ver os outros sendo cadáveres, viu ali todo o seu exército transformado em cadáver. 185 mil homens mortos pelo anjo do Senhor. E esse homem ali diante do seu Deus, falso Deus, Deus com D minúsculo, os próprios filhos chegam e matam o pai a fio da espada. Versículo 37.
E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Não importa quão terrível o inimigo pareça ser, ele sempre será menor do que o nosso Deus. Oremos. Pai querido e Pai amado, soberano e eterno, louvado seja o teu nome. Bendizemos o Senhor. E, ó Deus, queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Fala ao nosso coração. Nos, ó Deus, fortifica, ó Pai, nos motiva a enfrentar essa semana. Colocamos tudo diante do Senhor e confiamos em Ti, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor, ó Pai, é o nosso Deus e é no Senhor que está a nossa confiança. Nos abençoa e nos guarda no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que lhe conceda graça e paz, em o nome de Jesus.